Enquanto a notícia da prisão de Aline ecoava pela cidade de Nova Primavera, Angelina, atenta, começou a desconfiar das palavras frias de Agatha. A frieza com que ela falava sobre Aline não conduzia com a amizade que aparentavam ter com a namorada do filho. Não posso acreditar que Agatha está por trás disso tudo. Sempre achei que fosse amiga de Aline, desabafou Angelina quando Agatha deixa a cozinha da mansão. Agatha, por sua vez, não resistiu em usar a internet como sua nova arma para acabar com a reputação de Aline. A megera da Agatha divulga a notícia de que Aline havia atirado no Dr. Antônio La Selva, inflamando as redes sociais como uma narrativa distorcida contra a produtora rural. A internet se tornou palco de manipulação da megera mó de Agatha. A notícia de que Aline havia atirado em Antônio La Selva se espalhou como um incêndio virtual, alimentado pela crueldade da versão que Agatha compartilhava em sua rede social. Ramiro, o jumento do pedaço, não ficou alheio às maquinações da nova armação do novo casal perigoso La Selva. Conhecendo a verdade dos fatos, o capanga do Antônio procurou Kelvis, um amigo da hora. Entre goles de café, Ramiro confessa a trama armada de Agatha e Antônio para incriminar a pobre Aline. Kelvis, incrédulo diante do enredo sinuoso, promete ajudar a desmantelar a mentira que ameaçava engolir a inocência de Aline. Caio, movida pela determinação de provar a inocência de Aline, enfrenta seu próprio pai, Antônio La Selva. O confronto entre pai e filho se desdobrou em um duelo verbal carregado de emoções reprimidas. Agatha, observando nos bastidores, percebeu que seu plano estava prestes a ser desvendado. Num quarto de confronto, onde Caio desafiava Antônio, as palavras eram tão afiadas quanto a lâmina de uma faca. Você pode ser meu pai, mas não vou permitir que manipule a vida de Aline dessa maneira. Ela é inocente e você sabe disso, brandou Caio contra o seu pai, que afirmou ao delegado que foi vítima de uma tentativa de assassinato e que ela foi quem invadiu a sua casa. Antônio, por sua vez, respondeu com um cinismo frio ao filho revoltado. Inocente? Ou talvez você não conheça a mulher com quem se envolveu, filho. As aparências enganam e Agatha é a única que enxerga a verdade do que aconteceu. Jussara, a mãe feroz de Aline, não recua diante da adversidade. Ela enfrenta Agatha não só com palavras afiadas, mas também com a força de sua convicção materna. O bandido do Sidney surge das cinzas e acaba ameaçando Tadeu e sua família. Jussara termina um namoro com Gentil por causa da arma que ele deu para Aline. A megera adúltera da Irene acaba surpreendendo Antônio ao surgir no quarto do hospital. Antônio fica de olhos arregalados diante da ex-mulher bandida. Irene revela que o ex-marido é um bobalhão para estar sendo enganado pelaquela cobra da Agatha. Antônio ordena que a adúltera saia de seu quarto e a humilha por causa de Vinícius. A megera da Irene insinua que Agatha vai deixá-lo na miséria ao tirar tudo do fazendeiro maldito. O cabra velho do Antônio ordena que expulse a ex-esposa do hospital. Irene, adúltera do pedaço, deixa o hospital, mas deixa o cabra burro do Antônio de sobreaviso a respeito da armação de Agatha. A gravidez inusitada de Aline é revelada ao filho do fazendeiro ferido. Caio fica muito feliz ao descobrir que Aline está esperando um filho seu. No capítulo de quarta-feira 22, Vinícius tem lembrança de Irene, a sua amante do terror. Apavorado, Tadeu avisa Grades que eles correm risco de morte. A megera da Irene afirma a Petra e Luigi que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação para colocar Aline na cadeia. Petra e Luigi ficam chocados com a armação de Agatha e Antônio.
Petra comenta com Hélio que desconfia de que Agatha não seja tão boa quanto aparenta. Hélio tenta encobrir sobre a verdadeira personalidade de Agatha. Preocupado, Hélio deixa claro para Agatha que não acredita mais nas atitudes da mãe vingadora. Agatha pede que o terceiro filho faça o que deve ser feito em se casar com Petra. Graça manda Tadeu e a polícia contar que está sendo ameaçado pelo bandido do Sidney. No capítulo de quinta-feira 23, Tadeu é pressionado por Graça para ele e a polícia urgentemente. Jussere, o adivinhador do pedaço, avisa a Caio que Agatha tem o poder da destruição e maldade. Caio fica pasmo com a revelação do índio que sabe de tudo. Jussere revela que Agatha não consegue entrar em sua horca por causa de sua maldade e crueldade. Caio descobre que a sua mãe é pior do que seu pai. Vinícius revela a Iraê que ela lhe traz muita alegria. A megera amor da Irene estranha a reação de Graça, que não deixa passear com Danielzinho. A Nelly fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará de soltura e comemora a sua liberdade. A Nelly acaba enfrentando Berenice, depois de acusá-la de roubar sua personagem inusitada de Rainha Delícia. Aliviada, Aline é livre da cadeia e volta para casa. Suzara, Caio e o pequeno João comemoram com Aline o retorno da professora para casa. No capítulo de sexta-feira 24, o delegado Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre a bandida moda Agatha. O cabra velho do Antônio orienta Ramiro para o jumento não errar quando for depor. Ramiro fica revoltado de Antônio o chamar de jumento de novo. Furioso, Ramiro revela que sabe repassar depoimento sem deixar vestígio de crimes e que o patrão não se preocupe com nada. Tadeu fica ao ponto de arrancar os cabelos ao receber novas ameaças do bandido do Sidney. A Nelly, a rainha delícia do pedaço, comenta com Luigi que lutará pelo papel de rainha delícia no cinema. A megera amor, derrotada da Irene, procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha, a sua inimiga rival. O cabra nervoso do Ramiro vai depor diante do delegado Marino. O capanga do Antônio acaba vacilando no depoimento. Ramiro acaba deixando uma lacuna em suas falas. O delegado Marino acaba concluindo que Agatha e Antônio mentiram. Depois do depoimento do jumento do Ramiro, a Nelly se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a rainha delícia do pedaço. Graça convoca o delegado Marino para ir à sua casa e forçar Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato misterioso de Nice. No capítulo de sábado 25, o delegado Marino acaba ouvindo as palavras de Tadeu. Feliz com a gravidez inusitada, Aline acaba revelando a Caio que se casará com ele. Angelina acaba fragando Agatha, colocando uma erva maldita na comida do Dr. Antônio, que não tem nada de doutor. Agatha deseja matar o cabra velho do Antônio aos poucos para ficar com toda a herança do malvado fazendeiro. A megera adúltera da Irene escuta o delegado Marino oferecer um acordo a Tadeu para capturar o bandido do Sidney. Lucinda aconselha Nelly a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luigi seu sucessor. A megera da Irene manda o jumento do Ramiro tirar a vida de Sidney. Doido por dinheiro, Ramiro aceita o serviço da megera adúltera desta vez. Graça fica assustada quando a megera da Irene lhe conta que planeja acabar com Agatha de uma vez por todas. A megera da Irene garante que vai destruir a sem futura da Agatha. Vinícius e a Índia Iraê
a Pocahontas do pedaço acabam se beijando às escondidas. A Pocahontas de Terra e Paixão fica encantada com o branquelo sem memória. Petra questiona a Hélio se ele está fugindo de algo. Hélio fica nervoso e se desvia da conversa de Petra. O jumento do Ramiro acaba ameaçando um bandido do Sidney. Sidney fica na mira da arma de Ramiro. No capítulo de segunda 27, Ramiro, o capanga do cabra velho do Antônio, não consegue acertar o tiro em Sidney. O jumento do Ramiro acaba levando a pior e Sidney foge do local. Caio acaba acudindo o capanga de seu pai e o leva para a casa onde está Kelvis. Ágata continua dando uma erva maldita a Antônio para enfraquecer o marido aos poucos. A megera adúltera da Irene fica surpresa ao ser confrontada por Kelvis, que defende Ramiro com unhas e dentes. Irene mente para Kelvis, que diz que a megera vai se ver com ele se algo acontecer com Ramiro. A megera maldita da Irene acaba ameaçando Kelvis no final das contas. Aline acaba se preocupando com Caio. O delegado Marino orienta Franco a dar um dinheiro falso para Tadeu para enganar o bandido do Sidney. Luigi encontra Tadeu para falar sobre os direitos de Anneli no filme. Sidney aparece das cinzas novamente e pega Tadeu e Luigi como refém e fogem. No capítulo de terça-feira 28, Sidney manda Tadeu seguir com o carro para fora da cidade. Tadeu fica aos gritos de pavor e pede misericórdia ao bandido do Sidney. O filho de Mena avisa Tadeu que o bandido não vai escutar o seu apelo. O bandido do Sidney manda os dois reféns do pedaço calarem a boca. Caio, o novo papai do pedaço, persegue o carro de Tadeu com outro carro em alta velocidade. O delegado Marino acaba concluindo que Tadeu e Luigi são reféns do bandido do Sidney ao receber uma mensagem do italiano. Na mensagem, o filho de Mena implora por socorro. Revoltada, Anneli não perdoa Andrade durante uma conversa com o ex-cunhado. Lucinda aconselha a Hélio a abrir o seu coração para Petra, a filha de Antônio. A polícia cerca o carro de Tadeu e Sidney acaba entrando na mata, levando Luigi como refém. Tadeu escapa das mãos do bandido e se livra do pior. O filho de Mena é levado pelo marginal do Sidney. Anneli e Berenice concordam com a proposta de Enzo de ter duas rainhas delícia no filme. Petra conta ao cabra velho do Antônio que Ágata mexeu nos relatórios da empresa e o fazendeiro fica furioso com a nova esposa curiosa. Sidney, mesmo com o refém italiano, acaba levando a pior. Com o apoio de Caio, o delegado Marino acaba prendendo o bandido do Sidney. Caio questiona o miserável do Sidney quem foi o responsável pela morte de Daniel, seu irmão. O bandido do Sidney acaba encarando o filho do Dr. Antônio. No capítulo de quarta-feira 29, Mesquita avisa ao delegado Marino que o dinheiro falso que Tadeu entregaria para Sidney sumiu da mochila. O cabra velho do Antônio repreende Ágata e a proíbe de entrar em seu escritório sem a sua autorização. Dissimulada, Ágata avisa que estava apenas organizando seu escritório. Ágata consegue desdobrar o marido desconfiado. A megera adúltera da Irene paga para Peçanha tirar Sidney da cadeia. Desconfiado, o cabra do Antônio fica preocupado com as atitudes de Ágata. Dissimulada, Ágata pensa em tirar Luigi do caminho para que as empresas fiquem em suas mãos. Peçanha avisa Sidney, o prisioneiro do pedaço, que ele receberá facilidades para fugir da cadeia e dinheiro para ir embora da cidade de Nova Primavera. Luigi, o italiano que não tem nada de bobo, avisa Anneli que ela irá com ele pegar o dinheiro escondido na mata. Com facilidade, Sidney consegue fugir da cadeia. A megera da Irene acorda apavorada com Sidney em sua frente.
Com a arma em punho, o bandido do Sidney acaba ameaçando Irene. No capítulo de quinta-feira 30, a megera sabidona da Irene consegue desarmar o vacilão do Sidney. Desconfiado, o cabra velho do Antônio comenta com Angelina sobre um modo diferente de Agatha depois que se casou com ele. Dissimulada, Agatha, a nova vilã mó do pedaço, acaba procurando Aline para uma conversa séria. O delegado Marino fica sabendo da fuga do bandido do Sidney e fica revoltado. A megera adúltera da Irene acaba matando o bandido do Sidney, que leva a pior. A mãe de Petra enrola o marginal em um tapete. O italiano chega na hora e fica chocado ao ver Irene enrolando o presunto do pedaço. Assustado, Luigi é obrigado por Irene de esconder a nova vítima da megera mó. Irene providencia uma cova para o novo presunto. O cabra velho do Antônio acaba preocupando Petra, Luigi e Angelina ao demonstrar uma confusão mental na frente deles. Agatha acaba sendo expulsa por Susara, na casa de Aline, aos gritos. Ao voltar para casa, Agatha fica nervosa quando Petra lhe avisa que chamou um médico para atender o seu pai. No capítulo de sexta-feira, 1º de dezembro, Aline conta a Caio que se assustou ao estranhar o tom ameaçador de Agatha, que demonstra ser outra pessoa. Agatha fica irritada quando o médico pede para Antônio fazer um exame de sangue. Angelina demonstra para Caio sua preocupação com as possíveis más intenções de Agatha em relação a Antônio La Selva. O cabra velho do Antônio acaba passando mal e implora socorro. Petra acaba acudindo um pai em perigo. A bandidona da Agatha confidencia a Frazão o que está fazendo para deixar o marido confuso e fraco. Ademir avisa a Tadeu que a cooperativa deseja tirar o cargo dele. Tadeu fica desesperado com o aviso do tio de Caio. Abismado e chocado, Hélio acaba acusando Agatha de criminosa ao deixar Antônio desbilitado e confuso. Agatha acaba ameaçando o filho ao avisar Hélio que Petra ficará em risco caso o filho não se case com a moça logo. No capítulo de sábado, 2 de dezembro, preocupado, Hélio teme as ameaças da megera da Agatha e pensa em salvar Petra das garras de sua mãe malvada. Anneli e Luigi entram na mata para encontrar o tal do dinheiro e começam a caça ao tesouro. Luigi e Anneli planejam 1000 sonhos para realizar. Tadeu é obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa. Luigi e Anneli quebram a cara ao descobrir que o dinheiro que o italiano pegou de Sidney era falso. Os sonhos do casal descem por água abaixo. Petra aceita o pedido de casamento de Hélio. Aliviado, Tadeu revela grades e graças sobre o que aconteceu com Sidney, que o bandido foi encontrado sem vida. O delegado Marindo e Lucinda acabam ficando noivos. Vinícius se lembra do cabra velho que atirou nele na beira do rio. O rosto do Dr. Antônio Barbudo é lembrado por Vinícius, que fica confuso porque aconteceu tudo aquilo. Luigi se nega a dar o divórcio a Petra e revela o motivo. O filho de Mena tenta convencer a moça de que Hélio e Agatha estão juntos num plano para roubar a herança de Antônio. Agatha mostra a Petra um dossiê forjado por Frazão, demonstrando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi e pede ao italiano que deixe a mansão. Luigi avisa a Petra que Agatha está mentindo sobre ele. Desesperado, Luigi implora ajuda a Irene, a outra bandida da sinuca. Desconfiada da armação, Irene e Luigi confrontam a dissimulada da Agatha. A bandida mó da Agatha impede que Irene e Luigi levem Antônio embora de casa. Se inscreva no nosso canal Resumo News e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais!